né? Você mencionou aí esses males mais comuns, e aí eu acho que eu queria trazer isso no podcast, eu vinha pensando nessa pergunta, da gente abordar um pouco mais, Rubens, aquela pessoa que, por exemplo, ela precisa de ajuda, ela claramente precisa de ajuda, todo mundo que está em volta dela percebe que ela precisa de ajuda, ela não consegue enxergar a situação que ela está, mas se você fala para ela, pô, você precisava procurar um psicólogo, fazer uma terapia, alguma coisa, ela fala, não, eu não preciso disso, o que alguém vai dar pitaco na minha vida, não sei o que, sabe? Ajuda aquelas desculpas padrão, normal, para poder fugir dessa responsabilidade. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua visão como terapeuta sobre qual que é a importância desse auxílio na vida de uma pessoa que está com uma dificuldade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bacana, excelente pergunta. Porque assim, Gustavo, há alguns anos atrás, isso tem se mudado muito, né? A ideia de que muitas pessoas têm um pré-conceito formado em relação a essa questão de buscar ajuda psicológica. É a ideia da pessoa dizer, não, psicólogo é para louco, né? Quantas vezes já ouvi isso? Não é? Não, eu não sou louco para buscar um psicólogo, né? Outros sim, as pessoas dizem, não, mas eu vou lá para o cara ficar conversando comigo, o que é que ele vai, como ele vai me ajudar, né? Outras pessoas dizem, não, para ouvir alguém me dando conselhos, eu ouço os meus amigos mesmo, né? Aquela psicologia de boteco, né? Que as pessoas conversam. E eu acolho essa fala e esse pensamento das pessoas por compreender claramente que a pessoa que pensa dessa forma, ela de fato desconhece totalmente o trabalho de um terapeuta, né? E eu já recebi muitas pessoas na clínica que depois de um tempo dentro do processo terapêutico me dizem, olha, Rubens do céu, eu preciso confessar para você. Eu cheguei aqui e eu desacreditava totalmente disso. Eu vim porque minha mulher quis que eu viesse, meu pai e minha mãe quis que eu viesse, mas, rapaz, eu não sabia nada do que era um processo terapêutico, né? Então, como ignorar ou como questionar a pessoa que não consegue entender o trabalho de um terapeuta e o julga? A pessoa está julgando baseado naquilo que sabe. E tá tudo bem, entende? Tá tudo bem. Mas assim, eu penso que o primeiro passo para compreender melhor e aí para desconstruir esse pré-julgamento é, primeiro, a pessoa compreender qual é o trabalho de um terapeuta, né? Qual é a função de um terapeuta ao receber esse paciente. Qual é o papel do terapeuta dentro desse processo? Então fala um pouquinho pra gente. Eu chamo de processo, Gustavo, justamente porque é assim que eu entendo, né? Imagina que você tem lá 30 anos de idade e ao longo desses 30 anos você foi construindo junto das suas vivências questões que hoje te adoeceram. E o que o terapeuta vai fazer? O terapeuta vai te ajudar a desconstruir essas questões, dando pesos e medidas reais para que ao fim dessa desconstrução você esteja com cada coisa no seu lugar, com cada coisa tendo o seu valor, compreendendo aquilo que estava te adoecendo e lidando com aquilo, porque assim, a solução de um problema nem sempre é nós resolvermos o problema, porque às vezes vão ter problemas que não está, né, na nossa alçada a questão da solução. Nós vamos precisar conviver com o problema de formas que aquele problema não nos adoeça, né? Então assim, é dessa forma que eu enxergo o processo terapêutico. E aí vem a ideia das pessoas acharem que o terapeuta ele vai te dar conselhos, né? E eu até brinco com alguns pacientes. Imagina que o paciente chega lá e fala assim, olha, eu não aguento mais esse marido. O psicólogo fala, larga dele, né? O outro chega lá e fala, eu não aguento mais esse patrão. O psicólogo fala, sai desse emprego, pede a conta. Aí no dia seguinte vai estar lá, né? A mulher que largou do marido falou, e agora? Você falou que era largar aí. Não é? O cara desempregado fala, e agora? Como é que eu faço? Estou desempregado.
Então, assim, o trabalho do terapeuta não é dar conselho às pessoas. O terapeuta vai acolher o paciente, vai levantar as demandas desse paciente, ou seja, entender o que é que ao longo das suas vivências fez com que ele tivesse adoecido, e a partir de então o terapeuta se debruça na teoria e traz essa teoria para a vivência desse paciente em específico, entende? E a partir de então, o paciente começa a se capacitar, a ser treinado para lidar com essas questões de formas que ele não mais seja tocado por elas ao ponto de se adoecer, né? Nós temos exemplos muito claros que é a questão da ansiedade e a depressão, né? A depressão, né? Se a depressão foi aí o mal do século, né? Passado, a ansiedade é a depressão desse século, né? A ansiedade na visão do doutor Augusto Cury, e na minha visão, o mal desse momento atual, né? E aí, quando nós pensamos essa relação, se nós formos falar a grosso modo, a depressão ela é o excesso de passado no presente, né? Enquanto a ansiedade seria o excesso de futuro no presente, a depressão é o excesso de passado. E aí você recebe um paciente com depressão, entende? Você não vai conseguir voltar ao passado para resolver algumas questões que estão lá pendentes para esse paciente, que está levando os pensamentos dele todo dia a voltar nesse passado. Entende? Como é que vai se resolver a questão de um paciente que brigou com os pais já faleceram, esses pais morreram e esse paciente não falava com esses pais? Como é que se resolve uma situação dessa? Não tem como, tem que aprender o processo, né? Exatamente, o processo vai te ensinar a lidar com essa situação hoje, entendendo, né, o quanto esses pais podem ter contribuído, né, na formação do caráter desse paciente, né, entender o quanto eles foram em algum momento especiais para esse paciente, entender que está tudo bem haver divergências entre eles, né, entender que naquele momento o seu pai pensava daquela forma porque ele trazia consigo as suas crenças em relação a sua família, a sua formação enquanto pessoa, enfim, levar o paciente a compreender e a fazer as pazes com esse passado. Que legal. E a ansiedade? A ansiedade, como eu te disse, é o excesso de futuro no presente, né? E nós nos utilizamos da teoria para fazer o paciente compreender o quanto ele não tem controle sobre esse presente, esse futuro. Porque assim, um dos grandes desafios para o ansioso é a ideia dele aceitar que ele não tem controle sobre o futuro, né? Porque nós, seres humanos, né, o Cury fala muito sobre isso, nós seres humanos temos, na sua grande maioria, a ideia de pensar que nós temos o controle sobre o futuro, né? Nós vamos lá, compramos uma passagem em 24 pagamentos e projetamos, olha, daqui a 2 anos eu vou fazer uma viagem assim, né? E daqui a 6 meses eu vou fazer isso e tal, mas assim, a gente não para pensar o quanto nós somos vulneráveis nesse sentido, o quanto nós não temos controle nessa situação. Outro sim, o exemplo de controle é o quanto nós expectamos nas pessoas que elas correspondam a uma expectativa que nós temos baseados em nós mesmos. Vivência. Isso é incrível. A gente, é comum a gente falar, não, mas se fosse eu, não faria isso. Se fosse eu... A gente projeta na pessoa aquilo que a gente visualiza para nós, né? Exatamente. E isso nos traz uma frustração danada. Por quê? Porque o se fosse eu não funciona. Porque não é eu.
é um outro ser. Com outro, né, contexto, com outra outro história. Indivíduo, né, com toda uma maneira diferente de pensar e agir que não é a minha. E quando eu crio essa expectativa, eu atraio para mim essa ideia da ansiedade, né? É importante entender também que existe pelo menos dois tipos de ansiedade que nós lidamos, que é a ansiedade natural e a ansiedade patológica, né? O meu filho está ansioso porque eu falei para ele que nós vamos fazer uma viagem no final do mês e ele está falando constantemente dessa viagem. Olha, se você pega uma criança de 7, 8 anos que não tem tantas coisas assim para pensar, você fala, final do mês a gente vai para Natal, a gente vai para o Nordeste, a normal, criança... né? Tem um fator que leva a criança a estar ansiosa, né? O que nós chamamos da ansiedade patológica é aquela ideia de que eu mesmo crio uma situação e a partir daquela situação eu começo a ter o medo, a preocupação, a ansiedade, e isso se materializa em mim enquanto sintomas agora, no momento. Entende? Eu atendendo há um tempo atrás, num atendimento infantil, a menininha de 4 anos, ela assistiu Chiquititas e ela viu que lá eles tinham um orfanato, né? E que os pais que se separavam, as crianças iam para o orfanato. E aí ela tinha, né, essa preocupação. E aí ela viu os pais brigando. E Nossa. O pai falou assim, qualquer hora eu vou embora de casa. O que ela pensou? Já veio no contexto da cabeça dela o que ela viu no... Ela pensou, ela perguntou para a irmã, para alguém, aqui em Borborema tem orfanato? A pessoa falou não, pronto. Ela entrou em ansiedade, em desespero, em pânico. Ela pensou, o meu pai já falou que qualquer dia vai largar da minha mãe e vai embora, aqui não tem orfanato, e como é que eu vou viver? Entende? Ela já projetou a separação dos pais, ela já projetou ela tendo que ir para um orfanato, ela já projetou a ideia de que aqui na cidade não tem um orfanato. Ela vai ter que ir para longe e já estava sofrendo por aquilo no agora. E aí ela já parou de comer, ela já parou de dormir, ela começou a ter vômito, diarreia, ela começou a ter palpitação. Isso é a ansiedade patológica. Não sei se eu fui muito claro para distinguir. Muito claro. Entende? Mas quando há um fator ansioso, ok, é uma ansiedade natural que todos nós temos. Mas quando isso parte para o campo da patologia, é quando você começa a se permitir